Leibniz, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Capítulo 28. Algumas outras relações, sobretudo as relações morais. Além das relações fundadas no tempo, no lugar e na causalidade, sobre as quais acabamos de conversar, existe uma infinidade de outras, entre as quais procurei algumas. Toda ideia simples, suscetível de partes e graus, fornece uma ocasião para comparar os sujeitos nos quais ela se encontra, por exemplo, a ideia do mais branco, ou a do menos branco, a do igual branco. Essa relação pode ser denominada proporcional. Existe, todavia, um excesso sem proporção, em relação à grandeza que denomina imperfeita, quando diz que o ângulo que o raio faz ao arco do seu círculo menor que o reto, pois não é possível que haja uma proporção entre esses dois ângulos, ou entre um deles e a diferença que o ângulo da contingência. Uma outra ocasião de comparar é fornecida pelas circunstâncias da origem, que funda a relação pai e filho, irmãos, primos, compatriotas. Entre nós não nos importa dizer, este touro é o avô de um bezerro, ou essas duas pombas são primas, pois as línguas são proporcionais ao uso. Mas existem países em que os homens menos curiosos quanto às suas próprias genealogias, que com respeito a seus cavalos, dispõem de nomes não somente para cada cavalo em particular, mas também para os seus diferentes graus de parentesco. Podemos acrescentar ainda a ideia e os nomes de família aos nomes de parentesco. E verdade que não se atende bastante ao fato de que, sob o império de Carlos Magno, e por um longo período antes e depois, houve nomes de famílias na Alemanha, na França e na Lombardia. Ainda até há pouco tempo atrás havia famílias, mesmo os nobres, no norte, que não tinham um sobrenome, e onde só se reconhecia um homem em seu lugar natal, dizendo o seu nome e o de seu pai, e em outros lugares, quando ele se transferia, acrescentando ao seu nome o do lugar onde vinha. Os árabes e os turcomanos, acredito eu, têm ainda hoje esta usança, não possuindo nomes de famílias especiais, contestando-se como nomearam o pai, o avô, etc., de alguém. Faz o mesmo com seus cavalos de valor, aos quais dão nomes próprios e acrescentam o nome do pai e de outros ascendentes. Assim é que se falava dos cavalos que o monarca dos turcos enviou ao imperador após a paz de Karlowitz. E o falecido conde de Brandemburgo, último da sua linhagem, cuja cavalaria era famosa e que viveu muitos anos, possuía árvores genealógicas de seus cavalos, de modo que eles podiam mostrar sua nobreza, indo até o ponto de possuírem retratos dos seus antepassados, imagens maiorum, o que era tão ambicioso entre os romanos. Entretanto, para voltarmos aos homens, existe entre os árabes e os tártaros nomes de tribos que se constituem como grandes famílias que se ampliaram muito no decurso dos tempos. Tais nomes são tomados ou do progenitor, como no tempo de Moisés, ou do lugar de moradia, ou de qualquer outra circunstância. O Sr. Worsley, viajante navegador, que se informou sobre o estado atual da Arábia no deserto, onde passou algum tempo, assegura que em todo o país, e entre o Egito e a Palestina, e por onde passou Moisés, só existem hoje em dia 3 tribos, as quais podem somar todas juntas 5.000 homens, e que uma dessas tribos é chamada Sali, do progenitor, como acredito eu, cuja posteridade lhe venera o túmulo como de um santo,
tomando o pó que os árabes colocam sobre suas cabeças e sobre os seus camelos. De resto, existe consanguinidade quando há uma origem comum daqueles que se relacionam. Poder-se-ia, porém, afirmar que existe aliança ou afinidade entre duas pessoas quando podem ter consanguinidade com a mesma pessoa sem que por isso exista consanguinidade entre eles, o que acontece por intervenção dos casamentos. Todavia, visto não se costuma dizer que existe afinidade entre marido e mulher, embora o casamento deles constitui a causa da afinidade em relação a outras pessoas, seria talvez melhor dizer que a afinidade existe entre os que teriam consanguinidade entre si se o marido e a mulher fossem tomados como a mesma pessoa. O fundamento de uma relação é, por vezes, um direito moral com relação general de exército ou cidadão. Essas relações dependem dos acordos que os homens fizeram entre si. São voluntárias ou de instituição que podemos distinguir das naturais. Por vezes, os dois correlativos têm cada qual seu nome, como patrão e cliente, general e soldado. Entretanto, não há sempre nomes próprios, como, por exemplo, não existe para aquelas relações com o chanceler. Existem, por vezes, relações naturais que os homens revestiram e enriqueceram, com algumas relações morais, por exemplo, as crianças têm direito a pretender a parte legítima de seus pais ou de suas mães, igualmente as pessoas jovens. Entretanto, acontece que se considerem como relações naturais aquelas que não são, como quando as leis dizem que o pai é aquele que celebrou as núpcias com a mãe no tempo durante o qual o filho se pode ser atribuído. Tal substituição do natural pelo institucional, por vezes, não passa de presunção, isto é, julgamento que passa a passar como verdadeiro daquilo que talvez não seja, até que não lhes demonstra a falsidade. Assim é que se entende a máxima pat est nuptiam demonstra no direito romano e entre a maior parte dos povos que reconheço. Disseram-me, porém, que na Inglaterra de nada serve demonstrar o seu álibi desde que não se tenha estado em um dos três reinos, de maneira que, neste caso, a presunção se transforma em ficção ou naquilo que certos doutores dão de presuntione iuris et iure. A relação moral é a concordância ou discordância que existe entre as ações voluntárias dos homens e uma regra que faz com que se julgue que elas são morais boas ou más. E se o bem moral e o mal moral é a concordância ou oposição que se encontra entre as ações voluntárias e a uma determinada lei, o que nos atrai o bem e o mal físico pela vontade do poder legislador ou daquele que manter a lei. É o que denominamos recompensa e punição. Aqui, como nós vemos, só para encerrar aquela comparação, quem viu outra leitura, como as leis naturais é um termo diferença daquilo que é apenas uma convenção, não é natural. Que muitas pessoas dentro da nossa análise das divisões que nos governam hoje, né, e que geram a polarização, se fica nisso, é que um acha que as diferenças são de maneira natural, como nós vemos em Locke, e aqui Leibniz desenvolve outra questão que é muito difícil você distinguir, o que é algo que veio realmente predestinado pela natureza ou algo que é a convenção humana.